para os irmãos tentar entender o plano de Moisés dos anjos caídos. Meus irmãos, muito cuidado agora nos últimos dias, nas coisas que estão acontecendo. Porque os caídos vão querer valorizar os livros deles. Aí talvez você me pergunta, meu irmão, qual livro são dos caídos? Meus irmãos, notem, o livro dos caídos é o Velho Testamento. O livro do Messias é o Novo Testamento. O livro de Moisés e seus anjos é o Velho Testamento. Ali foi colocado Jeremias e Isaías. E a história de Adão. Porque notem, Adão é o primeiro profeta. Depois vamos passar para os outros profetas que sumiram, são 24 sumiram. Depois a gente vê Jeremias, Isaías e o último, João Batista. São 4, mas os outros 20 sumiram. Não dá para saber, tem que estudar muito bem para tentar entender. Só que os anjos caídos, assim como esses evangélicos maçônicos, gospel, ou os líderes religiosos, católicos, islamismo, judaísmo, o catolicismo, o espiritismo, todas as religiões, as igrejas evangélicas, maçônica, gospel, todas as religiões, sem exceção, fazem as pessoas de burra. Porque as pessoas são enganadas por falta do conhecimento. Muito bem, meus irmãos. Quando vocês notam, Miguel e seus anjos é o Messias, as 2 testemunhas e os 144 mil selados. Lutaram com o diabo e seus anjos. Ali entra Moisés, Azazel e Ismael. Ou, resumindo, a besta, o dragão e o falso profeta. Que a besta todo mundo sabe que é Enoque. Que Azazel está usando o corpo de Enoque, mas ele vai fazer uma troca na última geração, faltando 1335 dias para a volta do Messias, ele vai fazer uma troca de corpos. Ismael, todo mundo sabe que é Elias. E o mais poderoso de todos que eles dizem, né? Mas Azazel é o mais poderoso. Mas naquela época, o mais poderoso, antes de Azazel tomar o trono do diabo, Moisés, naquela época era Moisés. Então, Miguel, o Messias, as 2 testemunhas e os 144 mil selados lutaram contra Moisés, Azazel e Ismael, ou Moisés, Elias e Enoque e seus anjos. Pois bem, meus irmãos, onde eu quero chegar? Meus irmãos, 90% do Velho Testamento foram escritos por demônios. Não entendendo? Meus irmãos, Moisés é o próprio diabo. Antes de Moisés vir, ele preparou o caminho. Lembra, o Messias, uma cópia barata, meus irmãos. Notem, tudo é uma cópia barata do Messias. Eles prepararam antes, porque eles sabiam que o Messias ia vir, os 24 anciões iam vir, os apóstolos iam vir. Então eles prepararam antes para confundir as pessoas. Mas vocês vão entender onde eu quero chegar. Então, notem, mais uma vez. Miguel, Messias, as 2 testemunhas e os 144 mil selados lutaram contra o diabo, Moisés, o falso profeta, Elias, e a besta, Enoque. Lutaram contra ele e seus anjos. E eles foram expulsos do reino do céu aqui para a terra. Muito bem, quando os anjos caídos desceram aqui, meus irmãos, eles tiveram um plano, eles sabiam que existia um plano de resgate. Notem, só um exemplo, os 500 milhões que foram jogados para a terra, os anjos caídos foram jogados para a terra, ficou 500 milhões de moradias no reino do céu, é só um exemplo. 500 milhões de moradias no reino do céu. Então, o nosso pai, conversando com o Messias, com as 2 testemunhas, com 144 mil selados e com todos no reino do céu, falou que ia preparar um plano de resgate para buscar os verdadeiros que estão aqui na terra e levar para o reino do céu para ficar nas moradas que estão vazias. Por isso que o Messias, quando subiu, disse: estou subindo para preparar as moradas, já estão lá prontas. Mas muito bem, meus irmãos, onde eu quero chegar? Meus irmãos, 90%, presta atenção, 90%, mais uma vez, 90% dos livros do Velho Testamento são todos escritos por demônios. O líder da época, Moisés. Quem Moisés mandou antes para preparar seu caminho? Moisés, o diabo, mandou para preparar seu caminho. Abraão, Isaac, Jacó e muitos outros. Todos os anjos caídos. Quando Abraão falava com Deus, notem, o Messias não é mentiroso. Mentirosos são os porcos do sistema religioso, os porcos, os hipócritas que estão aí para enganar, que não querem reconhecer a verdade e estão aí para enganar, confundir os irmãos. Porque o Messias mesmo disse, o nosso irmão Paulo também disse, muitos estão no meio da gente, mas não são dos nossos. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque a verdade em primeiro lugar. Primeiro, se fugir da palavra do Messias, amor ao Pai, amor ao próximo, não é dos nossos. Mas muito bem, continuando, meus irmãos. Voltando ao assunto. 90% do Velho Testamento foram escritos por demônios. Anjos caídos. 90%. Tirando o livro de Jeremias, Isaías, um pouco de Adão e um pouco de alguns livros, mesmo no livro de Jeremias e Isaías, eles mudaram algumas coisas para tentar nos confundir. Mas você vê o caráter de Jeremias e Isaías, você vai ver que Jeremias, quando começou a falar a verdade, o primeiro que se virou contra eles, quem foi? O pai e a mãe. Quem entregou Jeremias foi o pai e a mãe, a própria família entregou. Como o Messias avisou, que nos últimos dias os pais vão entregar seus filhos. Muito cuidado com isso, meus irmãos. Mas voltando ao assunto. Jeremias é só um exemplo, aconteceu com todos. Agora, voltando ao assunto. 90% do Velho Testamento foi escrito por demônios. Por isso que o Messias disse, não pode misturar o velho com o novo. Porque os porcos preferem o velho. Porque o velho tem como enganar o povo e explorar o povo. Não está escrito, amará teu próximo como a ti mesmo? Quem ama teu próximo não explora seu próximo. Recebeu de graça, dá de graça. E você não vê isso no sistema religioso. Então, resumindo, meus irmãos, voltando ao assunto, 90% do Velho Testamento é uma cópia barata, notem. É uma cópia barata. O Velho Testamento foi preparado pelos anjos caídos, porque quando chegasse a hora do Messias vir e preparar a escritura do Novo Testamento, porque os 24 anciões que vieram, Jeremias, Adão, Isaías, João Batista, a maioria das coisas sumiram. Eles deixaram ali Jeremias, um pouco da história de Jeremias, um pouco da história de João Batista, um pouquinho para misturar o velho com o novo, misturar as coisas, entendeu?
dos anjos caídos. Eles pegaram os 24 anciões, os 24 profetas e misturaram, para dar para não deixar o Velho Testamento com uma, vamos dizer, uma cara 100% demoníaca. Então eles colocaram um pouquinho de verdade, 90% de mentira e um pouquinho de verdade. Isso, meus irmãos, o Velho Testamento é uma cópia barata dos anjos caídos para enganar o povo. E depois o que eles fizeram? Olha a cópia barata. Cópia barata. No Velho Testamento, eles pegaram o livro, juntaram as escrituras dos anjos caídos e demônios, e aí pegaram, uniram com a palavra do Messias e com os apóstolos, meus irmãos. E aí esse livro, junto, que os anjos caídos prepararam isso, foram eles que prepararam tudo isso, porque não era para estar junto, as cartas eram para estar separadas, nunca foi junto. As cartas não estavam juntas, estavam separadas, aí eles uniram as cartas. O livro dos anjos caídos, dos demônios, o Velho Testamento. E o livro do Messias e dos 12 apóstolos, o Novo Testamento. E os 24 anciões, eles pegaram, colocaram um pouco no Velho Testamento, misturaram para dar um ar de, sabe, para não ficar 100% demoníaco, porque todo mundo ia ver e vai entender. Ora, Salomão, Davi era próprio demônio. Ué, não está escrito amarás teu próximo como a ti mesmo? Como Davi falava que ia cair 1000 à direita dele, 1000 à esquerda, assassinos, bandidos. Abraão saía para roubar, matar, destruir. Ué, o diabo e seus anjos vieram na terra para quê? Não é para matar, roubar e destruir? O que Abraão fez? Não ia nos bairros vizinhos, matava, roubava e destruía tudo? Quem mandava? Não era o diabo?